Mário Branco é diretor desportivo, passou por Leixões, Astra Giurgiu, acho que é assim que se diz. Na altura era Giurgiu, sim, agora é Ploieste. Era Ploieste na altura, agora é Giurgiu. Mudou de cidade. Ok. Estoril, Hajduk Split, PAOK. 5 clubes diferentes, 5 contextos diferentes. A minha pergunta vai também minha primeira pergunta é no sentido de perceber se trabalhar em contextos diferentes, em clubes diferentes, com pessoas diferentes, também exige da parte do diretor esportivo ajustes, não só na forma de trabalhar, mas principalmente na forma de pensar como é que ele deve ser como é que deve ser a direção desportiva de um clube. Isso aconselho consigo ou é mais ou menos o mesmo em cada um? Como é que foi como é que é esse processo? Bom dia e antes de mais, Vasco, obrigado pelo convite. Acho que é importante ter alguém que pense e que reflete sobre as matérias do futebol. Não são aquelas que se passam dentro do campo e que se vê na televisão, mas também aquelas que estão no background e no backstage e que são importantes também para que depois o que acontece na televisão seja motivo de alegria ou de tristeza para alguns. Relativamente à parte da direção desportiva no estrangeiro, você acaba por tocar já no ponto, é fundamental para alguém que queira ter, um português neste caso, estamos a falar, somos portugueses e estamos a falar também no facto de termos uma nacionalidade muito vendável em termos futebolísticos, é fundamental para alguém que queira exercer funções diretivas num clube estrangeiro, ter a capacidade de primeiro ter maioritariamente 3 passos. O primeiro é chegar e observar a realidade. Depois é adaptar-se a ela. E o terceiro passo é que é agir. E isto serve para os diretores esportivos, para os treinadores e até para os jogadores. E se quisermos fazer aqui um exercício prático, você provavelmente conhecerá muitos jogadores que em Portugal jogaram a um bom nível e que depois vão para campeonatos, teoricamente, em termos futebolísticos, de uma qualidade inferior e falham. E mesmo acontece com treinadores e mesmo até também acontece com dirigentes. Porquê? Porque cometem o erro sacramental, que me parece a mim, neste tipo de coisas, quando alguém emigra e quer exercer a sua função num país estrangeiro. Tentam transplantar uma realidade de algum sucesso ou de relativo sucesso que têm no seu país ou no país onde trabalharam e querem transplantá-la para a realidade que vão encontrar num país estrangeiro. Isso é, para mim, o erro sacramental e é por isso que muitas vezes nós às vezes não entendemos, olha, aquele jogador foi para ali e aqui jogava tão bem, lá não joga, o treinador foi para ali e cá tinha bons resultados e lá não tem. Porquê? Porque querem transplantar a realidade deles sem respeitar o contexto. Então é importante que qualquer, neste caso na direção desportiva, qualquer dirigente, chegando ao país, entenda a realidade, entenda o contexto. Primeira coisa, observar. Entender onde é que podes melhorar e onde é que não deves melhorar porque já estão a fazer as coisas bem. Porque nós também não podemos ter a veleidade de chegar a um local e pensar, não, nós somos a última Coca-Cola do deserto e vamos chegar e fazer aqui chover. Não, não é assim. Nós primeiro temos que perceber onde é que podemos melhorar, depois temos que adaptar-nos à realidade em si mesma, que é muito importante. Porque eu, por exemplo, as minhas 2 últimas experiências, tanto no Hajduk Split na Croácia como no PAOK da Grécia, muitas das atitudes que eu tinha que tomar, muitas das decisões que eu tinha que tomar em termos executivos, muitas vezes eram influenciadas por questões culturais ou tradicionais. Por exemplo, dou um exemplo prático, no Hajduk Split nós não podíamos ter jogadores sérvios, algo que se calhar aqui ninguém sabe ou pouca gente sabe. Porquê? Porque há 30 anos a Croácia esteve em guerra com a Sérvia, no desmembramento, como sabe, da ex-Jugoslávia. Então não podíamos ter sérvios. Como, por exemplo, no PAOK, na Grécia, não se pode ter jogadores macedónios. Ou seja, a nacionalidade do Ristovski, do Sporting, que é o único macedónio que joga em Portugal, não se podem contratar jogadores macedónios na Grécia porque o norte da Grécia é conhecido como a Macedónia. E então os gregos não reconhecem a Macedónia do Norte como Macedónia. Certo. Ou seja, nem sequer utilizam o nome Macedónia, chamam-lhe Skopje, ou chamam-lhe Firom, que era a former Yugoslavian Republic, eles chamam-lhe Fir. Ou seja, e chegar um diretor desportivo que acha, não, eu até tenho um jogador macedónio, eu até tenho um jogador sérvio para levar para o Hajduk ou um macedónio para levar para o PAOK, é claramente fracasso na certa. Então é importante, quando alguém quer ter um sucesso, ou pelo menos ambicionar ter sucesso, respeitar a realidade, observá-la, entendê-la, adaptar-se a ela, é fundamentalmente também muito importante, e só depois, no último passo, agir.
E depois, claro, que na parte da ação, na parte do agir, aqui vem obviamente a qualidade intrínseca de cada um, ou obviamente a falta dela. Por isso, o contexto é fundamental, a análise do contexto é fundamental. E eu por acaso tive cuidado também de ver a sua página e sei que recentemente escreveu sobre isso, que não é o como ganhar ou o que ganhar, e é obviamente terá também se calhar um bocadinho a ver o que tínhamos falado, ou tínhamos escrito há uns tempos sobre o Ralph Radnick, é um bocadinho por isso, nem sempre o contexto e a forma de ganhar num determinado país e num determinado, como diz os ingleses, environment, pode ser aplicável a outro. E aqui em Portugal temos hoje em dia projetos ou tentativas de projeto até na Primeira Liga Portuguesa que, na minha opinião, de certa forma, não estão a respeitar esse contexto e que não têm começado bem. Então, há ajustes na forma na adaptação, na forma de pensar quase, digamos assim. Depois é o agir que faz a diferença. E esse agir pode ser transformado e pode servir numa realidade e noutra, ou também esse agir também é diferente nas realidades em que se está. Porque eu penso um bocadinho nos treinadores, não é? Que eles vão para um país, para um clube diferente, têm que se adaptar, têm que, enfim, se calhar a forma de jogar que eles têm não é adequada para aquele contexto. No caso dos diretores esportivos isso também é um bocadinho assim, ou neste caso na parte diretiva, na parte da gestão, digamos assim, há algo que os diretores esportivos têm que fazer sempre, independentemente do contexto de gestão. Há ideias e há formas de pensar que não se podem mudar. Eu penso que é mais simples para os treinadores poderem exercer a sua atividade, mesmo num contexto diferente, provavelmente para os diretores esportivos, porque o treinador eventualmente terá que se ambientar ao contexto, mas acaba por ter um plantel de 25 jogadores, acaba por ter um modelo de jogo que quer ou não respeitar, acaba por ter um sistema ou subsistemas que quer ou não implementar, e isso acaba por ser coincidente ao que ele eventualmente faria antes. No caso da direção desportiva é completamente diferente, porque as variáveis são muito maiores, são muito mais variáveis, então é complicado. Há princípios que tu como diretor desportivo podes querer implementar em diversos países, e que eu implementei se calhar em Portugal, como implementei na Croácia, como na Grécia, mas esses são os princípios mais gerais. Mas os princípios específicos obviamente mudam de país para país, até porque no caso dos treinadores as regras não mudam, não é? Joga-se com 11, tem-se 3 substituições ou 5 agora por causa da pandemia, não muda muito. O que poderá eventualmente a um treinador fazer alguma diferença é que num país, por exemplo em Portugal não há limitações extracomunitários, na Grécia havia 5, na Croácia eram 6, na Croácia os 6 podiam estar nos 18, na Grécia tinham que estar só 5, mas podias ter 5 mais 2 no plantel, ou seja, esse tipo de regras que têm que ser geridas por nós, diretores esportivos, e depois são, obviamente, passadas ao treinador. Mas não limitam nem condicionam o facto de jogarem 11 jogadores. Limitam, obviamente, no caso dos treinadores, a escolha para uma convocatória ou para um 11, mas não limitam o microciclo ou o mesociclo, não limitam o modelo, o sistema ou os subsistemas. No caso da direção desportiva, obviamente é diferente. As variáveis são muito maiores. Os treinadores normalmente lidam com a sua equipa técnica e com os seus jogadores. O diretor desportivo lida com o treinador, lida com a equipa técnica, lida com os departamentos adjacentes ao departamento de futebol, que no fundo também são muito importantes para que tu consigas ambicionar a excelência, e depois também lida com a parte superior da pirâmide, com os diretores financeiros, os CFOs, com os CEOs, com os presidentes, com os proprietários, e muitas vezes o diretor desportivo acaba por ser o filtro do treinador, ou seja, no fundo, para se entender que, na minha opinião, a direção desportiva tem que ser uma solução integrada. Tem que ser um executivo que tenha valências aos mais diversos níveis e que consiga, ou seja, não precisa de saber a fundo do treino, não precisa de entender a fundo do jogo, mas tem que entender alguma coisa. Por isso é que há depois aquela velha discussão entre o praticante ou o académico, entre a parte científica ou a parte empírica. Não, tem que ser um bocadinho das duas. Porque o praticante depois muitas vezes não tem uma visão macro do negócio. Ou não tem uma visão macro, por exemplo, do que são regras simples, por exemplo, da elaboração de um contrato. E me parece que um diretor desportivo tem que ter algumas valências, obviamente não tem que ser um jurista, não é obrigatório, muito embora existam alguns juristas que entretanto migraram para a direção desportiva porque têm essas valências da parte jurídica, muito embora para mim não seja fundamental,
mas também não é propriamente um bom cartão de visita que o diretor desportivo esteja numa mesa a negociar um contrato e tenha que virar-se para o lado para o advogado e perguntar, olha, mas isto pode ser assim? Não, o diretor desportivo tem que negociar os parâmetros gerais do contrato e depois obviamente passa para a parte jurídica. Isto mais, pronto, mais a título prático, eu gosto sempre de falar a título prático, porque muitas vezes falar em muita teoria não há que ter alguma aplicação prática, mas neste caso obviamente as diferenças do agir são grandes entre, por exemplo, os treinadores ou os jogadores e os diretores desportivos, e faz diferença de um país para o outro. Agora, como te digo, há princípios, nomeadamente os gerais, que são transversais a vários países, mas também tem muito a ver com a forma como tu, diretor desportivo, executas a tua função. Porque há princípios que para mim podem ser gerais e básicos em qualquer circunstância e para si podem ser completamente diferentes. No fundo tem a ver com a liderança de cada um de nós, tem a ver com a forma como nós também explanamos essa liderança ou como a explicamos a quem trabalha connosco e mais uma vez dou também um exemplo prático. Eu no Estoril tive a capacidade, porque era uma estrutura mais pequena, quando eu cheguei em 2012, o Estoril tinha acabado de subir à Primeira Liga, e consegui trazer uma pessoa para trabalhar comigo, que já estava na estrutura, mas migrou para team manager, ou seja, formei um team manager dentro das minhas ideias, para quando eu não pudesse estar ele, perceber como é que eventualmente eu decidiria, ou ele neste caso, decidiria da forma que eu achava mais lógica. Tive possibilidade também de construir um departamento de scouting dentro das limitações que o Estoril tinha e dentro também dos objetivos que o Estoril tinha, e acabámos por, modéstia à parte, fazer umas coisas engraçadas. Mas no caso do PAOK e do Hajduk, eu não levei ninguém a trabalhar comigo. Normalmente, pensa-se, um diretor desportivo português vai para a Croácia ou vai para a Grécia, que são, em termos futebolísticos, inferiores a Portugal, e estamos a falar, por exemplo, até em termos de ranking da UEFA, vamos ser até muito práticos para não estar aqui a ferir nenhuma suscetibilidade. Então a gente pensaria, o diretor desportivo português vai levar um chief scout da confiança dele, vai levar isto da confiança dele, etc. Não. Eu tentei o máximo possível aproveitar os recursos existentes nos clubes aonde cheguei e tentar formá-los à minha visão e à minha perspectiva do que deve ser a gestão em cada um desses departamentos. Isso para te dizer, essa é a minha forma de trabalhar e essa é a minha forma de liderar, porque eu chego a um país estrangeiro e não posso chegar com uma espada a cortar cabeças, porque eu também não sou magnânimo e também erro, eu preciso das pessoas, então tenho que lhes dar uma oportunidade. Se as pessoas mostrarem que trabalham da forma que eu quero, perfeito. Se eventualmente as pessoas falharem, isso aí, como em tudo, os fracos continuam, os fracos caem e os fortes sobrevivem, isso é perfeitamente normal. Mas há colegas meus que vão para outros países e que levam uma estrutura com eles. É respeitável, isso tem a ver também com os princípios gerais e com a forma de lidar, como é que tu chegas, dando uma analogia assim um bocadinho bruta, como um elefante numa vidraria, ou seja, partes tudo e começas do zero porque é a tua visão, ou então chegas e adaptas-te, como falámos no início, à realidade existente, dás oportunidades aos locais, ou mesmo que não sejam locais, mas às pessoas que já estavam anteriormente no clube, e depois a partir daí, ao fim de algum tempo, tomas as tuas decisões. Esse é um princípio geral que eu costumo muitas vezes utilizar, das duas últimas experiências utilizei. Isso vai curiosamente bater na minha segunda questão que eu tinha aqui pensado. A direção desportiva, então, num clube, num ponto de vista ideal, deve ser pensada acima, ou seja, num presidente, num CEO, numa direção mais não alargada, mas que tenha essa capacidade, essa sensibilidade. O diretor desportivo deve ter um papel importante no rumo que o clube deve traçar. Como é que isto é? Se é um bocadinho dos dois, como é que... Vasco, há aí uma palavra que faz a diferença, que é o ideal. Porque entre o ideal e o real vai um universo, há um universo de diferença. Eu posso dar aqui a minha visão ideal, mas não tem muita lógica porque a visão real é aquela que conta. Não? Num momento ideal, num plano ideal, o futebol tem que funcionar como qualquer outra organização, tem que funcionar em pirâmide. E a pirâmide tem um topo mais estreito e tem uma base mais larga. E obviamente quem está no topo da pirâmide teoricamente terá que emanar normas, diretivas, decisões, o que quiser chamar, para a base da pirâmide ou para a parte inferior da pirâmide. Partindo do princípio que, na minha opinião, o diretor desportivo tem que estar no top 3, top 4 da organização, ou seja, presidente ou proprietário,
diretor-geral, que no estrangeiro, como sabes, habitualmente é o CEO, CFO, que é o diretor financeiro, que muitas vezes está a um plano idêntico ao diretor desportivo, depois temos o diretor desportivo. E a partir daí o diretor desportivo, como responsável de todo o edifício do futebol, terá que emanar para os seus subordinados. E mais uma vez, quem nos ouve não quer que ninguém fique com aquela ideia, o diretor desportivo é que manda, os subordinados, não tem a ver com isso. Então, estamos a falar em termos organizativos. Partindo desse princípio, a definição dos princípios, seja do objetivo macro, dos objetivos mais micro do clube, ou do próprio modelo de jogo, ou do tipo de jogadores, do perfil que queremos contratar, terá que vir de cima para baixo. Agora tu podes me dizer assim, mas Mário, mas não há presidentes que saibam fazer isso, ou não há proprietários que saibam fazer isso. Tudo bem, mas se o Vasco investir numa clínica de neurocirurgia, provavelmente penso que nenhum dos dois percebe nada disso, acho que eu pelo menos não percebo. Nós vamos querer sempre mas nós vamos querer sempre decidir alguma coisa. Esqueça, por muito que não saibamos, vamos querer decidir sempre alguma coisa. E então, quem no fundo investe no futebol também tem que ter a capacidade de poder decidir alguma coisa. Agora, os projetos de sucesso são aqueles presidentes, proprietários, etc., que têm a noção de que o seu conhecimento é limitado até um determinado ponto. É o conhecimento puramente do adepto ou puramente empírico daquilo que viram durante muitas vezes e depois rodeiam-se dos melhores e no fundo a decisão acaba por ser tomada de uma forma colegial, porque eu claramente não sou romântico ao ponto de pensar, não, o diretor desportivo é que dirige o departamento de futebol, é responsável pelo edifício de futebol, ele é que manda. Não é assim. No cenário ideal, a lógica seria o presidente, o proprietário, o conselho de administração, o que quiser chamar, reúnem com o diretor desportivo e dizem, nós temos um orçamento X para atingir o objetivo Y. O diretor desportivo dirá se com esse orçamento é possível aquele objetivo e para ser possível aquele objetivo teremos que encontrar Z. Z será um treinador, um modelo de jogo, um perfil de atleta, etc, etc. Num cenário ideal, penso que é assim que deve funcionar. Agora, raramente funciona assim. Eu, no Raio do Split, quando cheguei, tive a possibilidade de chegar ao mesmo tempo com o treinador, muito embora não tenha sido escolhido por mim, tenha sido escolhido pelo presidente que também estava a chegar. E acabámos por começar alguma coisa não do zero, mas quase do zero. No palco já foi completamente diferente, não é? Eu tinha chegado e um treinador que estava perfeitamente sustentabilizado na organização e eu é que tenho que me adaptar, ou seja, no modelo ideal, obviamente o diretor desportivo é parte integrante, no modelo real também deve ser, mas tem tudo a ver também com o timing de entrada e com quem são os seus pares, ou seja, se eu chego, como cheguei ao palco e tinha um treinador que tinha perdido o campeonato no ano anterior, como se diz em Portugal, na secretaria, porque houve um episódio, provavelmente saberás, o episódio da pistola do Sr. Savides que entrou no campo, ou seja, um treinador que tinha um peso institucional grande e que tinha capacidade para ter esse peso, ou seja, tinha qualidade suficiente como treinador para ter esse peso. Eu não posso chegar lá com aquela analogia do elefante da vidraria e dizer que não, eu sou o Mário Branco e sou o maior e chego aqui e eu é que decido. Não é assim, é exatamente o contrário. Tu adaptas-te, tentas, falta uma palavra em inglês, é mingle, tentas fundir com o treinador na parte dos objetivos e depois a partir daí começas a trilhar o caminho que achas de sucesso. E eu, no caso estamos a falar é do Razvan Luchescu, acabei por conseguir fazer isso, tivemos uma relação boa, até porque já tinha estado na Roménia anteriormente, ele é romeno, eu também falo a língua, tínhamos ali algumas questões que não eram estritamente profissionais, mas que acabavam por ser importantes para uma boa fusão das duas personalidades e acabamos por ter um ano excelente, ganhamos o campeonato, sem derrotas, ganhamos a taça e depois infelizmente para o palco o Razvan decidiu sair. Ou seja, no cenário real eu cheguei, observei, adaptei-me e só depois fui agindo aos poucos à medida que as coisas foram correndo nesse sentido, porque eu quando cheguei ao palco não tenho problema nenhum de admiti-lo, era difícil para qualquer diretor desportivo. O senhor Savides, que é o dono da POC, chegou em 2018, estamos em 2020, ele teve, nestes 8 anos, teve 7 diretores desportivos. Ou seja, eu durei 2 anos e foi o único que fiz o contrato de princípio a fim, todos os outros tiveram o contrato terminado ou interrompido durante. Eu assinei 2 anos e fiquei 2 anos. Mas fui e cheguei a uma estrutura em que era uma estrutura que não era ainda de sucesso, mas tinha estado muito perto do sucesso. Então não podia estar a mudar só por mudar. Por isso o meu cenário real aí era diferente e eu adaptei-me a esse cenário real
E dentro desse cenário real, tentei, como te disse no início, volto a repetir, observar, adaptar e depois fui agindo e como eu disse também no início, intrinsecamente depois a qualidade de cada um faz a diferença ou não. Não foram as minhas decisões, provavelmente, que fizeram com que o PAOK fosse campeão, mas também ajudaram. Porque chegou o Sérgio Oliveira, porque chegou o Misic, porque chegou o Carlos Fideski, o ponta de lança polaco, uma série de jogadores que na minha primeira janela de transferências, que foi em janeiro de 2019, ou seja, eu cheguei em 18, 19, deram um boost significativo à equipa, mas o trabalho do Razon Lucescu, do Sr. Savides, da estrutura anterior e do plantel anterior, obviamente, teve um peso específico muito maior que o meu. Ou seja, por isso a diferença, como te disse, do real para o ideal é uma diferença grande. No ideal, voltando um bocadinho atrás e sem querer ser repetitivo, é importante que o diretor desportivo seja voz ativa nas escolhas, porque senão temos o problema, e que tu eventualmente vais concordar comigo, e entre a responsabilidade e a responsabilização. Exatamente. Porque tu muitas vezes não tens a responsabilidade para decidir, mas acabas por ser responsabilizado. E às vezes isso, como é que eu vou dizer isto sem chocar ninguém? Até nem é errado. Até nem é errado, porque quem nos está a ouvir, e eu, como deves saber, dou alguma formação também mais recente na área de direção desportiva para formandos que querem obviamente chegar a esta posição. Eu digo-lhes sempre, vocês se querem ser diretores esportivos para serem mediáticos, estão na função errada. Porque o mediatismo no futebol vai para o topo da pirâmide, ou seja, para os presidentes, para os donos, para os proprietários, para os jogadores e para o treinador. Vocês só vão ser mediáticos quando as coisas correrem mal. Normalmente é assim. E há um fenómeno recente, não sei se concordas comigo ou não, em que há muitos treinadores que se mantêm no clube e os diretores esportivos saem. Sim, quando as coisas correm mal. Sim. E eu não tenho qualquer problema que isso aconteça, desde que o nível de responsabilidade se equivale ao nível de responsabilização. Porque eu não tenho problema nenhum de tomar as decisões, ou seja, vamos ao cenário ideal. O presidente diz-me, Mário, o orçamento são 10 milhões de euros para ganhar o campeonato. Por exemplo, estamos a fazer aqui uma parvoíce para ganhar o campeonato. Se eu aceitar, em maio ou em junho, se não ganhar o campeonato, é a minha cabeça, não tem problema nenhum. Porque o meu nível de responsabilidade no início foi idêntico ao nível de responsabilização que eu obviamente estarei pronto para acarretar no final. E depois não posso queixar porque em janeiro não me deram isto, aquilo ou aquilo outro. Isto é como tudo na vida. O futebol é um desporto, pelo menos ao mais alto nível, de performance. E num desporto de performance tu tens que performar, passo-me o pleonasmo, tens que performar, ou seja, tens que ter resultados. E se não tiveres resultados tens que estar disposto a pagar por eles. E muitas vezes há executivos que não têm a responsabilidade e acabam por ter a responsabilização. E depois há também aquilo que eu não gosto, que é o que muitas vezes existe em Portugal, que são diretores esportivos que nem têm a responsabilidade nem têm a responsabilização. Só estão no banco para assinar a ficha de jogo e para dar aqueles papeizinhos ao quarto área para fazer a substituição e agora por causa do Covid até tem que levantar as placas. Isso para mim é descredibilizar a função. E sem querer estar aqui a dar uma de cal e mero, foi também por isso que eu a determinada altura emigrei. E quando saí do Estoril fui para o Hajduk Split e fui do Hajduk Split para o PAOK. Agora, obviamente, se calhar não devo ser grande coisa, estou em casa, mas foi exatamente por isso que eu também emigrei, porque eu achava que tinha que ter a capacidade ou a possibilidade para lutar por títulos e não a tive em Portugal. Então tive que emigrar, porque em Portugal nós somos claramente um país muito presidencialista. Por um lado presidencialista e por outro lado uma palavra que não existe que é treinadorista, ou seja, a maior parte dos projetos em Portugal ou são alicerçados no presidente ou no treinador. Sim. Isto não é uma crítica, atenção, é uma constatação de um facto. E depois isso faz com que existam poucos diretores esportivos com alguma responsabilidade, com alguma autonomia ou com alguma responsabilização. Eu não quero dizer que eu queira ter autonomia total, não, nem nada que se pareça. Quero ter a minha autonomia dentro dos parâmetros que o presidente, o proprietário ou a administração me quiserem dar. Até porque se eu ao início as regras forem claras e disseram, Mário, a tua autonomia são 10%, a tua autonomia são 90%, se eu aceitar os 10, perfeito, se eu não aceitar os 90, perfeito também. Porque se as regras forem claras ao início não há problema nenhum. Agora, ser diretor desportivo só para ser o cartão de visita, só para dizer eu sou diretor desportivo do clube X ou Y, e depois vê o treino, toma um café e vai para casa, para mim é menorizar a função. E infelizmente em Portugal isso acontece muito, não só em Portugal, mas infelizmente em Portugal acontece muito. Isso era uma parte que eu ia perguntar, mas podemos pegar já nisso também, que é a direção desportiva no futebol português.
Eu acho, e daquilo que eu estudo, daquilo que eu investigo, que em Portugal ainda estamos muito atrás no que diz respeito em relação a outros países, no que diz respeito à direção desportiva. A importância que se dá ao cargo ainda é muito pouca para aquilo que o cargo merece, e eu acho que até é por isso mesmo que muitos clubes em Portugal não conseguem evoluir na medida em que eu acho que eles podiam. A direção desportiva em Portugal é realmente assim, não é? Não há diretores esportivos com muito peso, não se dá importância à função, embora eu acho que isso esteja a mudar através dos cursos também que vão havendo, começa a haver alguma abertura para perceber isso, para perceber a importância desse cargo. Mas da sua visão, e já falou um bocadinho sobre isso, o que é que falta então no futebol português para o diretor desportivo ser mais ativo, ter a voz mais ativa? É a sensibilidade do presidente, é dos treinadores, é um bocadinho dos dois? Como é que estamos a nível de enquadramento do diretor desportivo em Portugal? Eu acho que eu não quero que me entendam mal, até porque podem pensar, olha, o Mário está sem clube, está desempregado e está aqui a rasgar toda a gente. Não é o caso. Eu estou a dar só a minha visão e eu medo de defender a verdade, se calhar de uma forma muito apaixonada, mas eu não tenho em discutir as minhas opiniões e por isso é que estou a fazê-lo aqui contigo. Em Portugal temos um problema também tradicionalista. Nós não temos um mercado direto desportivo, por exemplo, como tem em Espanha, como tem em Itália. Totalmente saberás que Espanha e Itália, os diretores desportivos saltam de clube para clube, têm agente, ou seja, são transacionados quase como fossem um jogador ou treinadores, que é algo que aqui é inconcebível. Nós aqui até para um treinador de agente já achamos estranho, quanto mais um desportivo. E o que é estranho em Portugal é que existe aqui que é, nós não temos, como é que eu vou dizer isso sem ser minimamente mal interpretado, nós não temos muitos diretores esportivos com autonomia e com responsabilidade, ou seja, usando as palavras que falámos anteriormente, em Portugal, não é difícil reconhecer isso, mas por outro lado, diretores esportivos com dimensão internacional, o que acaba por ser estranho, não é? Ou seja, tu não usas no teu próprio país e acabas por, os estrangeiros vêm cá buscá-los. Então, se reparares, fazendo aqui um exercício rápido, o Antero Henrique, o Luís Campos, agora o Tiago Pinto na Roma, o Carlos Freitas que também teve umas experiências internacionais, o Pedro Pereira que esteve no Braga durante algum tempo também esteve um bocadinho na Fiorentina e no Middlesbrough, no Nottingham Forest, e pronto, eu também, sem querer ser aqui modesto, eu também. E a verdade é que depois em Portugal, se reparares onde é que o Luís Campos nunca trabalhou em Portugal a este nível, por exemplo, não é? O Tiago apenas no Benfica, o Antero apenas no Futebol Clube do Porto, acabas por ter pouco mercado em Portugal, mas um mercado que tem escoamento na Europa e em clubes até de alguma dimensão. Se reparares, o Antero foi campeão em França, o Luís foi campeão em França, eu fui campeão na Grécia, não sendo obviamente top 5 da Europa, mas é top 15 da UEFA, não é propriamente também, com todo o respeito, o Uzbequistão. Ou seja, temos portugueses com títulos ganhos, eu também em funções diferentes, antes de ser diretor desportivo na parte do scouting, também ganhei um campeonato com o Zagłębie Lubin da Polónia em 2006, 2007, ou seja, há portugueses com algum nome e com algum trajeto internacional e europeu, e depois em Portugal existe dificuldade muitas vezes de absorver esses recursos, e isso é que eu acho no mínimo estranho. Agora, tem muito a ver, tu falavas da sensibilidade dos presidentes, não, tem muito a ver no modelo organizativo. E se quiseres fazer também um exercício prático, Porto, Benfica, Sporting, por exemplo, são os três grandes, têm modelos organizativos neste momento muito assentes no treinador. O Benfica, porque foi buscar um treinador que tinha títulos internacionais importantes e pela personalidade que é, e fez um investimento grande para ele regressar, certo? Se não concordares, podes-me interromper. Certo. O Futebol Clube do Porto, que obviamente tem um modelo assente no treinador, porque em 4 anos ganhou 3 títulos, num momento em termos de estabilidade financeira da estrutura periclitante, ou seja, tem muito mérito nisso, e o Sporting obviamente pelo investimento que fez no treinador. Ou seja, neste sentido, não me parece fácil para as estruturas diretivas, ou seja, no caso do diretor desportivo, terem um peso idêntico àquele que o nome diretor desportivo eventualmente terá que ter num clube desta dimensão. Mais uma vez, isto não é uma crítica, é uma constatação de um facto.
até porque se nós quisermos continuar este exercício prático, eu pergunto quem é o diretor desportivo do Benfica, sabes-me dizer? Diretor esportivo, não. Tem o diretor-geral que é o Tiago Pinto, não é? Diretor Sim. esportivo, não sei. Nem sei se tem essa função. As estruturas portuguesas são assim, os grandes, repara, o Benfica tem um diretor-geral para o futebol, o Tiago, tem um administrador para o futebol, que é o Rui Costa, tem um diretor técnico. O Futebol Clube do Porto tem tem um administrador para o futebol, que é o engenheiro Luís Gonçalves, tem um vice-presidente para o futebol, que é o Vítor Bahia. O Sporting claramente tem um diretor desportivo, mas também tem um diretor-geral. Ou seja, muitas vezes a forma como as estruturas organizativas portuguesas transmitem para fora a designação da função, o fundamento da função e o próprio organigrama é um bocado confusa. Eu, por exemplo, se fosse o Mário Branco, que não português, mas fosse grego, e fosse diretor desportivo do PAOK e quisesse contratar um jogador ao Benfica, eu ia perguntar, mas quem é o diretor desportivo? Com quem é que eu falo? Falo com o Tiago? Falo com o Rui Costa? Mas no fim quem manda é o presidente? Eu não sei se me faço entender. Não sei se me faço entender. As estruturas aqui, por exemplo, nisso o Sporting Braga tem uma estrutura muito mais clara. Não tem claramente diretor desportivo, tem um presidente, tem uma estrutura claramente presidencialista, tem um diretor-geral para a parte da operação e tem um chief scout. Simples. Depois, obviamente, tem o diretor para a formação, etc, etc. Ou seja, em Portugal tem muito a ver com a forma como a função é entendida. Muitas vezes é o jogador que tem 35, 36 ou 37 anos e ainda tem mais um ano de contrato, vais ser diretor desportivo, vais para o banco e tal. Acho que é menorizar a função. Obviamente, eu não critico as pessoas que aceitam isso, porque obviamente estão a aceitar trabalho e isso não é vergonha nenhuma, mas acaba por descredibilizar. E depois eu também te pergunto, há algum requisito para a função? Preciso ter escolaridade obrigatória, preciso ter frequência universitária, preciso ter o quê? Fala-se muito, por exemplo, na formação de treinadores, o UEFA Pro. Nem cursos haviam, não é? Até há pouco nem cursos havia. Até há pouco existiam cursos apenas de entidades privadas, muito bem, agora a Federação Portuguesa de Futebol finalmente abriu cursos, o primeiro ano passado e este ano o segundo, que eu tive o prazer, a honra e o privilégio de ser um dos palestrantes, mas por exemplo em Espanha já existem há 20 e não sei quantos anos. A Itália, por exemplo, tem uma coisa que até é interessante, que é em Coverciano, na Federação Italiana, que tem o curso de Direção Desportiva, e se tu quiseres ser diretor desportivo e se fores treinador, tens que entregar o título de treinador e não podes exercer, que é uma coisa boa, que é uma coisa importante na minha opinião, até para dar alguma segurança ao treinador que trabalha contigo se tu fores diretor desportivo. Por exemplo, na Croácia, até a título de curiosidade, eu quando cheguei não me deixaram de ser diretor desportivo, porque diziam que o diretor desportivo tinha que ter o UEFA Pro, tinha que ter o nível 4, que eu não tenho, obviamente tenho o nível 2, o UEFA B, porque era até onde eu podia tirar sem ter que exercer. Eu nunca quis exercer, quis ter algumas bases do treino para entender também muitas vezes as dificuldades e os desafios dos treinadores. Mas na Croácia, quando eu cheguei lá, disseram, não pode exercer porque não tem o UEFA Pro. Então eu pedi uma reunião com o Conselho Executivo da Federação Croata e fui munido com um dossiê e disse, olha, eu sou licenciado em Relações Internacionais, pós-graduado em Gestão de Desporto Profissional, pós-graduado em Gestão e Administração de Empresas Esportivas, tenho o FB, tinha na altura uns cursos ainda que privados, de direção desportiva, de scouting, etc. Tinha 4 anos no Estoril, tinha mais 1 ano e meio no Leixões, etc. E disse, se eu não vou ser diretor desportivo aqui na Croácia, diga-me quem pode. É alguém com o UEFA Pro, que foi um treinador fracassado e que depois, como eu não tenho jeito para o treino, vou ser diretor desportivo. Acho que isso é descredibilizar a função. Pronto. E na altura a Federação Croata abriu uma exceção e deixou, obviamente, que eu exercesse como diretor desportivo de Raido. Mas tudo isso para dizer que muitas vezes, de país para país, os requisitos mudam. Mas em Portugal há requisitos. Não existem. Se calhar é porque é um ex-jogador porque é mediático, ou um ex-treinador porque é mediático, ou é alguém que tem influência em determinados agentes esportivos, ou alguém que diz, tem bom olho para o scouting, ou tem bom olho para o negócio. Não pode ser apenas isso, tem que ser, como te disse no início, uma solução integrada. Acabo por concordar com o que disseste no início, tem muito a ver com as pessoas, tem muito a ver com quem decide, tem muito a ver com aquilo que falámos também no início. Quem decide, ou quem é proprietário, ou quem tem o poder de executar, um presidente, um diretor-geral, um conselho de administração, etc., vai muito na capacidade que essas pessoas têm de entender que, rodeando-se dos melhores, eles próprios vão ser melhores. Porque aqui tem muito a ver com
com catalogar o mérito. Toda a gente quer estar sozinha nas vitórias, mas quer estar acompanhado nas derrotas. Uhum. E então eu continuo a achar que o mais importante é sempre trabalhar em equipe. Continuo a achar, como te disse também há pouco, que o diretor desportivo tem que estar perfeitamente ciente que só quando as coisas estiverem mal é que ele vai aparecer. E eu, por exemplo, as minhas 2 últimas experiências, tanto no Raido como no PAOK, nos momentos mais delicados, tanto no Raido como no PAOK, que foram 2 momentos de derrotas importantes. No Raido, que fomos eliminados da taça nos quartos de final pela outra equipa de Split, que é o RNK Split, que é uma coisa complicada ser eliminados por eles. E no PAOK foi no ano passado, temos ficado fora da Liga Europa, quando caímos da Liga dos Campeões com o Ajax, e bem, estivemos bem, mas depois falhámos redondamente no playoffs da Liga Europa com o Slovan Bratislava. E eu nos 2 momentos, tanto nesse do PAOK como no anterior no Raido, pus o lugar à disposição. Porque naquele momento era necessário que alguém pagasse, entre aspas, pelo insucesso, permitindo ao projeto ou à estrutura que eventualmente restasse continuar um caminho que eventualmente podia ser de sucesso. Muito embora se me perguntassem, a culpa era só tua? Não, obviamente não, mas naquele momento e naquela posição eu senti que teria que aparecer e teria que dar, como se diz, o corpo às balas. Em nenhum dos momentos, nem no Raido com o Conselho de Administração, nem no PAOK, o dono e proprietário aceitaram a minha saída, mas foi uma forma de proteger o remanescente da estrutura. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos que estar preparados para aparecer nos maus momentos. E por isso é que acho que em Portugal os presidentes, os diretores gerais, os proprietários não têm que ter receio de ter um diretor desportivo ativo, desde que quando o contratarem, marquem as pautas e definam a tua área de influência é esta, é isto que tens à tua disposição, é isto que tens que atingir. Não da forma que é agora, sem requisito, sem estatuto de função e obviamente com essa quase descredibilização da função, que é ter um diretor desportivo apenas por ter e para constar no organigrama. Uhum. Mário, vamos agora entrar na parte que nos trouxe esta conversa, curiosamente, que foi uma entrevista. Até agora não tivemos a fazer nada. Foi uma entrevista do Ralf Rangnick ao Ok. país. Nós Sim. algumas mensagens sobre isso e foi a partir daí que surgiu a ideia desta conversa. Numa das mensagens que você me mandou, disse que não concorda com tudo, e estamos a falar do Ralf Rangnick, que é talvez um dos diretores esportivos diretores gerais mais conceituados a nível mundial nesta altura. E uma das coisas que você me disse, e eu vou citar, que tem algumas dúvidas quanto ao modelo organizacional e de jogo a que ele se refere, pois acredito que está muito limitado a uma situação específica e dificilmente aplicável à realidade de uma pressão resultadista dita leis. Eu acho que eu por acaso tenho aqui, tem umas palavras mais, diz que tenho dúvidas quanto à fiabilidade do modelo, não é? Sim, sim. E diz que está muito limitado a uma situação contextual específica. Exatamente, É exatamente. Nós temos que perceber que o Sr. Rangnick é alemão. Uhum. E era também é treinador de futebol, e ele próprio admite que ainda não está bem decidido se quer continuar a ser dirigente ou se quer continuar, ou se quer treinar, desde que haja uma equipa que o possa atrair o suficiente para ter resultados que ele quer. E o Sr. Rangnick construiu algo do zero, aquilo que estávamos a falar no início, ele construiu quase o modelo ideal, porque ele conhecia muito bem o contexto, e montou o contexto em função daquilo que ele achava, tendo por trás, obviamente, um investidor de grande capacidade financeira e que também tinha a paciência, porque também tem muito a ver com isso. Muitas vezes há um investidor que quer resultados financeiros a curto prazo, porque, e vamos outra vez ser um bocadinho nus e crus, e investe 5 milhões, mas ao fim de 3 anos ou de um ano já quer ter o dinheiro de volta. E se reparares os projetos com investidores, como o caso do City ou do PSG ou não sei o quê, que investem carradas de dinheiro há não sei quantos anos e continuam a não chegar onde querem, não é? Que é a final e a vitória na Liga dos Campeões, mas têm a sustentabilidade financeira e a paciência suficiente para dizer, não, o caminho é este. E às vezes podemos até nem concordar com o caminho, eu e tu podemos até nem concordar com o caminho, mas pelo menos tem essa ideia, não é? Que haja sempre uma inflexão. E eu tive o prazer de, no Estoril, ter um proprietário, que era na altura
a Tráfico, uma empresa que já não existe nos moldes que existia na altura, que tinha também esta visão, ou seja, tinha a visão da sustentabilidade e de alguma ciência, e que me permitiu ao pequenino Estoril, com todo o respeito e com todo o carinho que tenho pelo Estoril, em 4 épocas, ir 2 vezes seguidas à Liga Europa, que era algo nos sonhos ambiciosos, à maneira dele, isto num contexto que ele ia muito bem, montou também num formato em que pôde ser expandido, mas foi expandido da Alemanha para a Áustria e foi expandido da Áustria para os Estados Unidos, também em ambientes mais ou menos controlados, mas por que usou Finland, não é? E recentemente ele foi convidado para diretor desportivo, para diretor-geral do MIT, assim, e recusou. Porquê? Porque em Itália é complicado, porque em Itália a pressão resultadista é muito maior. E nós temos que entender que em Itália existem clubes enormes como o Milan, como o Inter, ou a Roma, por exemplo, que são constantemente atropelados pelos Juventus. Ou seja, o gigante de Turim acaba por todos os anos triturar os macro-gigantes de Milão ou de Roma, que são as cidades mais importantes. Uma é a capital e outra é, obviamente, a capital financeira de Itália. E acaba por uma cidade relativamente mais pequena, Turim, e uma Juventus que tem uma organização diferente, acaba por atropelá-los. E isto também, penso eu, que terá feito o Sr. Rangnick pensar. Ele vai do modelo tipicamente alemão, em que isto é branco e aquilo é negro, para um modelo latinizado, como o português, o espanhol ou o italiano, em que isto é preto, isto é branco, mas no fundo, no meio há muito cinzento. E o cinzento aqui faz toda a diferença na cabeça do alemão. Não sei se faço entender. Sim, ou seja, sim, os pilares do modelo deles estão corretos. Ele exemplifica-os da maneira correta, mas nem sempre é fácil nos tais contextos diferentes. Ou seja, que falámos no início. Eu acho que ele percebeu que transplantar esta realidade de sucesso que ele tinha para a Itália, provavelmente redundaria no sucesso. E ele foi inteligente o suficiente para percebê-lo. Dou-te outro exemplo prático. Provavelmente, isso não tenho dúvidas nenhuma, terás visto a masterclass do Monchi durante a pandemia, as 13 aulas que ele deu. O Monchi é claramente o melhor, se não um dos melhores. Eu tenho muito apreço por ele. Mas na Roma não funcionou. Exatamente. Na Roma não funcionou. Pode dizer, mas porque a Roma é isto, aquilo. Obviamente a Roma é como se costuma dizer, é uma cadeira muito quente. É uma cadeira muito quente. E agora o Tiago também vai perceber que aquilo é uma cadeira muito quente. Mas o Monchi chegou à Roma, eventualmente com aquele poder para fazer aquilo que falámos no início, de chegar como um elefante numa vidraria, chegou com um poder para arrasar e recomeçar. E a verdade é que em 2 anos não conseguiu. E acabou para regressar à realidade de sucesso que tinha no Sevilha e retomou esse mesmo sucesso. Por isso é que eu te quero dizer por isso é que lendo um bocadinho o que eu descrevi, tem que ser limitado à situação contextual específica. Claro. Eu que sou do meio da década de 70, sou de 75, eu lembro quando era miúdo, toda a gente falava em Portugal, temos que ser como o Ajax, jogar como o Ajax, a formação como o Ajax, toda a gente jogar no mesmo sistema, toda a gente jogar no mesmo modelo, depois eles chegam à equipa principal. Alguma vez isso resultou em Portugal? Nunca, porque somos diferentes. Nem Portugal, e nem nessa nossa diferença, sim, quase lado nenhum, como o Barcelona, e tu descreveste também isto da La Masia do Barcelona. O Barcelona é um modelo limitativo e tu podes ir a La Masia e ficar encantado e dizer, vou fazer uma cópia disto. Há várias cópias de La Masia na China, porque a China, obviamente, como sabes, não é um continente, são 2 continentes e tem demasiadas cópias do Barcelona e do Manchester United, isto e aquilo, e não funciona. Porque o contexto é diferente, obviamente lá também a matéria-prima é diferente, aí também faz diferença. Mas no caso de Portugal, a nossa diferença relativamente a isso que eu te falava antigamente do Ajax, ou hoje em dia do Barcelona, essa nossa diferença se calhar é a nossa principal força. Porque o que nós ultimamente, num determinado momento perdemos, que foi o futebol de rua, e fala-se muito na perda do futebol de rua. Eu lembro quando era miúdo, que eu jogava futebol na rua da minha avó e agarrávamos a bola para os carros passarem, e numa garagem era a baliza. E eu tenho um filho que fez agora 18 anos, tenho uma filha de 13, mas o meu filho de 18 anos nunca jogou a bola na rua. Se calhar também porque eu não deixava, porque os momentos são diferentes. E nós passámos numa altura, fazendo outra vez uma analogia um bocado parva, mas pronto, é só mais por brincadeira. Nós tínhamos os frangos do campo, que andavam no campo e comiam aqui, picavam aqui e acolá, e depois passámos para os frangos de aviário, que cresciam num ambiente controlado.
E nós, na altura, voltando 20 ou 25 anos atrás, acabámos por ter alguma primazia sobre os ingleses e sobre os alemães, a nível futebolístico, não só profissional, mas também na formação, porque nós éramos os frangos do campo e eles eram os frangos da aviário. E eles estavam habituados a que tinham que meter a bola na ala esquerda e tinha que estar lá o ala esquerdo. E se não tivesse, eles metiam a bola na mesma. E nós não, nós tínhamos a criatividade e o improviso. E essa criatividade e improviso vinha de jogar na rua, vinha de jogar num campo inclinado, com uma árvore no meio, com balizas com pedras, ou que um campo mais largo de um lado e mais pequeno do outro. E a partir do momento em que nós começámos a ter infraestruturas, mais a partir de 2004, do Euro 2004, começámos a ter infraestruturas, e eu na altura fiquei com algum receio que se perdesse um bocadinho disso. Mas continuámos a ter a capacidade, nomeadamente nos escalões de formação das equipas com menos possibilidades. Acabámos na mesma por, dentro das limitações, formar melhor, ou seja, porque há vários clubes de índole regional que treinam quatro escalões de etários no mesmo campo, em um quarto de campo. E os miúdos que jogam num quarto de campo e que pensam rápido, quando lhe abris o campo, ele ao princípio vai ter dificuldades, mas depois vai sempre pensar mais rápido que os outros. Por isso é que eu digo que dentro da nossa limitação de contextual, essa é que é a nossa força em comparação com os modelos organizados do Ajax, do Barcelona, de quem quer que seja. E neste momento as pessoas já olham para o modelo do Benfica, ou para o modelo do Sporting durante algum tempo, ou para o modelo do Futebol Clube do Porto. Alicerçado em boas condições infraestruturais, mas nunca perdendo aquela faíscazinha da criatividade. Eu muitas vezes, quando tenho reuniões com os meus scouts, ou quando falamos às vezes de scouting com outros eventos como este, eu acabo sempre por desafiar e Mário, está-me a ouvir? que vocês possam improvisar, se conseguirem fazer isso. Porque é impossível. Mário, vou pedir um bocadinho para voltar atrás, que eu perdi aqui alguma conexão. Quando disse desafio sempre os meus scouts e a partir daí não ouvimos. Desafio sempre os meus scouts a conseguirem encontrar uma forma, um algoritmo que possa avaliar a criatividade ou o improviso. Okay. Porque muitas vezes isso é o essencial. Muitas vezes é essencial. E isso, só os olhos de cada um de nós, só o feeling, muitas vezes, tu às vezes vais ver um jogo e vais ver determinado jogador e a aquecer, já ficas com a ideia se ele leva o jogador ou não. Se dizer, mas isso é muito relativo. Não, não é muito relativo, isso tem muito a ver com a forma que os nossos olhos são treinados. E de um momento para o outro, nós aqui somos sempre, nós em Portugal, como também no resto da Europa, somos sempre influenciados por determinadas situações ou determinados modelos. E aqui houve aquele modelo que eu chamo o modelo Moneyball, quando saiu o filme de Hollywood, Moneyball, que toda a gente achou que com a estatística que isto e tudo, e as pessoas têm que entender que a estatística era num desporto diferente, numa liga fechada, em que não há subidas nem descidas, em que se privilegia o espetáculo, e aqui o próprio não. jogo é diferente, não é? É muito mais previsível. Sim, tudo bem, e o futebol é dos poucos que tu estatisticamente podes não ganhar e ganhas o jogo. Exatamente. E o Mourinho disse muito bem no outro dia quando jogou com o City. Sim, o City teve 70% de posse de bola. O Mourinho disse muito bem, eles que levem a posse de bola para casa que eu levo os 3 pontos. Simples. Isso aí acabou por catalogar tudo isto que eu estou a dizer. E muitas vezes essa parte da criatividade e do improviso é algo que nós portugueses temos e que eu espero que nós não percamos. Que tenhamos a capacidade, com melhores infraestruturas, continuar a produzir, com todo respeito, o frango do campo e não o frango da aviária, porque aí vamos sempre ser diferentes dos outros. Isso é muito interessante, também há uma coisa que eu também defendo muito, que é, eu acho que ao melhorarmos as condições que estamos aos miúdos, também estamos a prejudicá-los de alguma maneira nesse sentido de criatividade, de resolver problemas. Eu acho que a formação também tem que repensar um bocadinho isso. Mas voltando ao Rangnick e aquilo que me disse e muito bem sobre o modelo dele, sobre a visão dele, e da pressão resultadista que existe noutros sítios que não existe onde ele trabalhou, não está ninguém errado, não é? Quem é mais apertado e quem é mais lento. Claro que não. Mas quem é que está menos certo? É o Rangnick, que pensa num processo mais a longo prazo e mais pensado e mais claro, digamos assim, ou é alguém que tem uma visão muito mais a curto prazo e que não tem essa capacidade de pensar ou de perceber que as coisas não acontecem de um momento para o outro? Também houve aqui isto que está mais certo e depois não ouvi mais.
Ok, quem é que está menos certo então? É o Rangnick que tem essa tal visão a longo prazo, esse tal processo que demora tempo a consolidar e que demora tempo a ter resultados? Ou é esses dirigentes mais apressados, que pensam mais a curto prazo, que estão nessas realidades em que os resultados ditam praticamente tudo? Há aqui alguma maneira de chegarmos a um ponto de encontro nestas duas visões? Ou como é que isso, da sua visão, quem é que está menos certo, digamos assim? Não, eu não acho que esteja alguém menos certo ou alguém mais errado. Quem está certo é quem ganha. Simples. Esta para mim é a resposta. Quem está certo é quem ganha. Mas O ganham os dois às Ragnick, vezes. pronto, mas ganham os dois, mas ganham não ganham o mesmo modelo, não pode ganhar no mesmo país. Ou seja, só Ok. ganha um de cada vez, só ganham um de cada vez. Ou seja, eles ganham em países diferentes. Eu, obviamente, tenho sido habituado, pelas experiências que tenho tido, a trabalhar numa pressão mais resultadista, como é óbvio. E até por isso é que nos últimos, pronto, eu tenho 10 anos de direção desportiva, tenho antes, obviamente, também trajeto ligado ao scouting, à prospecção, etc., mas em 10 anos de direção desportiva acabei por estar em quatro clubes. Em 5 clubes, ou seja, dá quase 2 anos por clube. Não é propriamente um projeto de longo prazo, não são projetos de longo prazo, até porque eu também não acredito em projetos, ou seja, estou habituado a lidar com uma pressão mais resultadista. Uhum. Continuo a achar que o modelo do Ragnick é um modelo para países como a Alemanha, para países do centro da Europa ou escandinavos, onde haja alguma paciência. Eu vi também que tu escreveste bem sobre o Midtjylland e sobre o Brentford, que têm obviamente o mesmo dono, Uhum. que estão também alicerçados à parte tecnológica, porque existe uma plataforma que é o Transfer Room, que pertence ao irmão do dono do projeto, e eu tenho a felicidade de os conhecer, e são dois projetos de sucesso. Um completamente assente na formação, mas também numa formação que não é deles, que eles são muito assentes também em África, eles têm uma academia em África e trazem 10, 12 jogadores por ano, é a maior parte dos jogadores que jogam na equipa principal, muito poucos são dinamarqueses, são quase todos estrangeiros, ou seja, é uma formação que fica ali, pronto, é uma formação, mas não é uma formação deles, ou seja, chegam numa fase final formativa com 16 a 7 anos e eles depois acabam só por lapidar esses miúdos. Depois tem o Brentford, que não quer saber sequer de formação, tem uma equipa de reservas sub-23 que só joga por convite para mostrar jogadores. E o Brentford teve no play-off, tendo obviamente no play-off ano passado, teve praticamente a subir à Premiership, tendo um dos orçamentos mais baixos da Championship, e o Midtjylland foi campeão na Dinamarca. Modelos diferentes do mesmo proprietário em países diferentes. Tudo isso para explicar que os modelos em países mais de sangue quente, mais latinizados como o nosso, têm que ser assentes em resultados imediatos. E se eu desafio-te a dizer em Portugal, em Espanha, em Itália, na Grécia, um projeto de longo prazo. Ou seja, existem projetos de longo prazo, Mas nível de tem dirigismo, resultados também, não é? claro, como no Futebol Clube do Porto e não sei o que tem resultados, mas um projeto em Espanha eventualmente arrisca-me a dizer o Sevilha do Monchi, muito embora tenha havido aquele hiato ali de 2 anos em que ele saiu para a Roma, mas não tens um projeto, eu quero dizer um projeto, aqueles que tenham a mesma estrutura diretiva, a mesma estrutura técnica e um plantel que te permita ter uma espinha dorsal de longo prazo. Temos É Atalanta, mas impossível. também tem resultados, não é? Sim, mais recentes, Lá está. mas tem um projeto giro e eu não vou cometer nenhuma inconfidência, mas por exemplo, não sei se sabes que na Atalanta o diretor desportivo e o treinador não se falam. Ai não, não sabia. Pronto. O diretor desportivo e o treinador não se falam. O Gasperini e o Sartori não se falam. Não tem relação nem profissional nem pessoal. E a Atalanta é um projeto fantástico. Exatamente. Pronto, tem depois umas especificidades, isto aqui é mais uma curiosidade. Tem umas especificidades, mas cada organização tem os seus próprios desafios dentro dele. E o Sartori continua a escolher bem os jogadores, e o Gasperini continua a treiná-los bem, e o presidente e o filho conseguem ali dentro de uma guerra fria gerir de uma forma tranquila. Mas porquê? Isso é muito Porque importante. o contexto da Atalanta é um contexto de uma pressão limitada. Claro, Não sim. tem a pressão dos grandes, não tem a pressão dos grandes. E quando não tens a pressão dos grandes, é fácil aparecer. Aconteceu-me no Estoril. No Estoril o que é que nós E tínhamos? agora o Tínhamos um Famalicão proprietário. também, não é? Um bocadinho assim. Exatamente, Famalicão. O Estoril teve o condão, o mérito de ser o primeiro projeto de investimento privado em Portugal que teve sucesso.
As pessoas às vezes ficam assim, franzem o olho quando eu digo isso, olha, e depois lembro, olha, houve o Farense, na altura com um investimento espanhol, houve o Beira-Mar com um investimento inglês e depois com um investimento iraniano, e tudo correu bastante mal. O primeiro projeto, depois começaram a vir os projetos com este dinheiro chinês e tal, mas o primeiro projeto sustentado foi o do Estoril. E eu tenho muito orgulho de ter sido parte desse projeto, porque nós aqui em Portugal temos sempre a mania dos catálogos. E quando eu cheguei ao Estoril, o Estoril é o Estoril dos brasileiros, é o Estoril de tráfico, o Estoril dos brasileiros. Sem qualquer tipo de xenofobia, nós dizemos isso porque o clube, era o Atlético, era dos chineses, pronto, nós temos essa maneira de falar, estamos a falar futebolisticamente falando. O Estoril é o Estoril dos brasileiros. Era o Estoril da Tráfico, o Estoril dos brasileiros. E a partir do primeiro ou do segundo ano em que nós fomos à Liga Europa, deixou de ser o Estoril dos brasileiros, o Estoril da Tráfico. Passou a ser o Estoril dado como exemplo, porque tinha um jovem treinador de muita qualidade que é o Marco Silva, tinha-me a mim que pouca gente me conhecia, mas que dentro fazíamos um bom trabalho, tinha o João Ribeiro que era o diretor-geral muito importante, tinha o Tiago Ribeiro um presidente de extrema importância, e acontecia-nos o mesmo que a Atalanta, muito embora eu falasse com o treinador e o treinador falasse comigo, tínhamos boa relação, ainda hoje temos. Tínhamos uma pressão quase nula, estávamos provavelmente num dos locais mais bonitos em Portugal para se viver, o que permitia aos jogadores também se sentirem importantes, numa área também que, por outro lado, não privilegia muito o futebol, porque é muito golfe, ténis, Fórmula 1, como sabes que é uma área que, em termos de rendimento per capita, é das mais altas do país, e o futebol era um bocadinho o parente pobre. Mas depois começou a ser ir ver o Estoril, porque o Estoril jogava bem, o Estoril era atrativo, e aquele clubezinho com um estádio de 8.000 lugares, e que tinha 2.000 pessoas por jogo, na melhor das hipóteses, acabava por receber o Sevilha, recebeu o PSV Eindhoven, recebeu uma série de clubes para jogar a Liga Europa. Então nós tínhamos sustentabilidade financeira, paciência do investidor, um projeto bem delineado, com um organigrama também bem definido, porque era uma estrutura pequena, havia um presidente, havia um diretor-geral, um diretor desportivo, um treinador e um plantel, e obviamente departamentos acessórios de muita qualidade. E então nós tínhamos uma estrutura de plantel que eu tenho que admitir, cometer esta confidência, que o proprietário não gostava, que era uma estrutura não vendável. Tínhamos jogadores que não eram vendáveis, mas que constituíam um núcleo duro e uma espinha dorsal da equipa que me permitia, sempre que a coisa abanava, eles deitarem a mão àquilo. Depois permitia aqueles eletrões livres como o Seba, o Carlos Eduardo, o Carlitos, o Diego Carlos. O Diego Carlos é uma história deliciosa. O Diego Carlos foi contratado ao Madureira do Brasil, da Série D, e jogava pouco lá. E na altura a Tráfico queria que nós trouxéssemos um outro central brasileiro. E eu disse, pá, mas eu gosto daquele. Pois, mas nós o outro. E disse, pronto, então fazemos o seguinte, eu trago o outro e trago este também. E a Tráfico disseram assim, não, mas este tem que ir em teste, porque não, teste é o que os brasileiros dizem para a experiência. Tem que ir em teste. Disse, pá, tudo bem, ok, vai em teste. E ele chegou a Portugal, fez um treino e eu assinei contrato com ele 3 anos, porque eu já sabia que o queria, gostei muito dele. Atenção, ele não jogava e os primeiros anos até em Portugal não foram fáceis, porque ele ia integrar o nosso plantel, que nós tínhamos um jogador vendido, que era o Ioan Tavares, e tínhamos recuperado o Bruno Nascimento, que tínhamos vendido ao Colónia, e íamos recuperá-lo para o lugar do Ioan Tavares. E à última hora que o negócio de Ioan Tavares, e o Diego Carlos tornou-se o quinto central e nós emprestámos ao Futebol do Porto B. E então nós tínhamos essa capacidade de juntar esses eletrões livres dentro de uma estrutura mais ou menos sólida, que permitia que eles explanassem todo o futebol, porque ali tínhamos infraestruturas razoáveis, não eram nada especial, mas eram infraestruturas razoáveis, os jogadores viviam bem, sentiam pouca pressão do exterior, mas havia uma pressão interna grande, positiva, uma pressão competitiva grande, muito também mérito do Marco, e acabámos por fazer ali um projeto muito ao estilo da Atalanta, obviamente numa dimensão diferente, porque a Atalanta ainda está também uns passos acima, e acabámos por ter essa capacidade de gerar receitas, gerar bons espetáculos e ser tidos como exemplo. E tem muito a ver com a forma como o proprietário, não quero ser imodesto, mas se rodeou dos melhores para aquele objetivo. Objetivo, sim. Mas da mesma forma também que depois o proprietário decidiu mudar o paradigma de gestão, decidiu mudar, na altura que eu também saí, eu tinha mais um ano de contrato e saí porque não concordei com a mudança e como disse no início, quem investe tem que decidir.
mudaram o projeto, tentaram colocar um treinador copiando aquela velha ideia inglesa do manager, e que um treinador que deixaram de ter diretor esportivo, tinha um treinador com mais imposição, e tinham também alguém mais ligado à parte estatística. E, infelizmente, ao fim do segundo ano desceram à segunda liga. Espero que este ano o Estoril consiga regressar, porque tem muito a ver com isso. Às vezes a inflexão no projeto ou mudança de um paradigma de gestão que tem algum sucesso pode fazer diferenças e pode criar esse sucesso mais rapidamente do que pensamos. Se calhar já estou aqui a divagar. O que eu estava a dizer é que relativamente ao Rangnick, ninguém está errado. Quem conseguir ganhar usando e ultrapassando as condicionantes, as variáveis e os desafios que tem no seu contexto, obviamente prova que está certo. Por isso este meu modelo de Estoril podia não funcionar no Hajduk e muito menos funcionaria no PAOK, mas se calhar o modelo de Estoril pode fazer sentido no Portimonense ou em Chaves, porque já são realidades mais parecidas. Tem muito a ver com aquilo que falámos no início, os 3 passos. Exatamente. O observar, o adaptar e o agir. Há a dimensão do futebol distrital, há a dimensão do futebol nacional, ou há a dimensão do futebol internacional, ou o estratosférico, como nós gostamos de chamar. Mário, estamos a terminar. Só vou pedir agora uma última coisa, que é, para si, quais são neste momento os clubes modelo, os clubes exemplares de gestão e de direção desportiva? Isso é uma pergunta difícil. Vamos tentar reduzir um bocadinho para aqueles que têm menos recursos, quer a nível financeiro, quer a nível estrutural, digamos assim. Há algum desses que você veja como um exemplo e como um modelo a seguir, por exemplo? Eu acho que já percebeste que eu não sou muito de plagiar e copiar modelos. Sim. Acho que cada um de nós tem a capacidade para, da mesma maneira que os treinadores sabem retirar o máximo dos seus jogadores, os diretores esportivos têm que retirar o máximo das capacidades que têm. Tu já falaste num deles, que é a Atalanta. A Atalanta é um projeto interessante. Eu gosto muito do projeto também da Real Sociedade. O Roberto Olavo, pessoa que eu conheço e que admiro bastante, tem feito um trabalho excepcional. E em Espanha, para estar onde ele está neste momento, onde a Real está, não é fácil. Muito embora a Real tenha, por exemplo, também características diferentes. Sendo do País Basco, também acaba por ter jogadores estrangeiros. O facto de ser do País Basco, ao contrário do Atlético Bilbao, que já joga com bascos. Mas, por exemplo, a carga fiscal relativamente ao restante da Espanha é diferente, ou seja, eles pagam menos impostos, e às vezes os outros também se queixam disso, os Valências, os Vila Reais, que são ali equipas mais ou menos da mesma dimensão, se queixam disso, mas o projeto da Real Sociedade é um projeto que eu também acho bastante piada. Acho que, por exemplo, em Inglaterra um projeto gira é o do Leeds United. O Leeds United, muito embora seja assente também num treinador, mas há uma pessoa de muita capacidade, que é o Vítor Horta, que eu conheço há muitos anos e que tinha estado antes também no Middlesbrough, teve no Sevilha na altura do Monchi, também. Ou seja, no fundo eu não queria muito falar de projetos, acabo por falar em pessoas que eu admiro ao nível da direção desportiva. Acho que o Roberto Olavo está a fazer um grande trabalho na Real Sociedade, obviamente o Sartori na Atalanta, o Vítor Horta no Leeds United. São projetos muito interessantes e acho que bem dirigidos e bem orientados na relação entre, diz em inglês, performance profit, ou seja, a relação entre o lucro e a performance, ou seja, entre o que investem, o que conseguem recapitalizar e o que conseguem produzir em termos esportivos. Acho que isto são projetos interessantes. Peço desculpa se calhar estou-me a esquecer de alguém que eu também admiro e que seja obviamente o Rodrigo, mas assim de repente são os que me vêm à cabeça. Há alguns também aqui em Portugal, há alguns diretores esportivos em Portugal que eu tenho alguma admiração e que acho que eu gosto da forma como lidam e como gerem, mas por razões óbvias não tem muita lógica estar aqui a falar nisso, mas vale falarmos em termos internacionais. Até porque eu sou português e nunca sei se amanhã vou trabalhar num clube português, então não tem lógica estar aqui a criticar ou a louvar alguém. E mais uma vez só queria fazer um preâmbulo, aquilo que eu disse no início relativamente ao futebol português, aos clubes grandes e etc. No fundo é apenas constatação de factos, não é nenhuma crítica, porque eu não sou ninguém para criticar ninguém. Sim, senhor. Mário, obrigadíssimo por este bocadinho, que foi ótimo, gostei muito, um gosto de tê-lo aqui comigo. Eu é que agradeço e sempre que for para discutir futebol estou disponível. Vamos falando, um abraço para ti. Obrigado. Um abraço, prazer em ouvir-te.